Pessoal, boa tarde a todos. Neste vídeo eu vou falar sobre um dos exemplos que a gente estava falando em sala de aula, quando estávamos analisando a variação de preço de um determinado título quando varia a taxa de juros. Estávamos falando do tema de convexidade e duration de um título. Tá? Neste caso, consideramos um título que paga cupons. Tá? Uma coisa importante, né? Saber diferenciar entre uma maturidade e uma duration. A maturidade é o prazo até o vencimento do título. E a duration, ela vai considerar os pagamentos intermediários. Tá? Consequentemente, dados os pagamentos intermediários que o título faz por meio dos cupons, o risco do investidor vai tender a diminuir. Tá? Outra coisa importante, se o título ele não paga cupons, a própria maturidade é a duration. E para calcular e analisar a convexidade, nesse caso vai ter que ser utilizado a própria maturidade do título para analisar a duration modificada. Tá? Eu estou falando aqui de forma direta porque são alguns temas que a gente já tratou bastante em sala de aula. E neste vídeo aqui, eu vou retomar algo que a gente estava conversando em sala de aula, tá? E preenchendo aqui as tabelas e depois ir analisando a sensibilidade do preço do título. Quando a gente fala de sensibilidade, basicamente estamos analisando a elasticidade do preço do título quando varia a taxa de juros. Lembrando que quanto maior é o prazo de vencimento do título, ou seja, a duration, mais sensível é o preço do título em relação à variação da taxa de juros. Ou seja, a elasticidade tende a ser maior para títulos de duração mais longa em relação a títulos com duração mais perto, tá? Digamos, com uma maturidade menor, em outras palavras. Temos títulos com maturidades curtas e longas. Para títulos com maturidades longas, a variação de preços em relação à taxa de juros vai ser muito mais maior, vão ser mais sensíveis e, consequentemente, também a elasticidade vai tender a ser maior. Tá? Então, gente, estávamos falando aqui de um título, né, que segue a lógica de uma NTN-EF, que seria um tesouro prefixado. Vou sinalizar aqui em verde, NTN-EF, tesouro prefixado, que tem um valor de fase, estou escrevendo aqui em verde, de R$1.000. E o cupom é de 10% ao ano. Estou sinalizando aqui em verde. Tá? Sempre, gente, para este determinado título. Tá? O cupom é de 10% ao ano. Diferente de uma NTN-B. Uma NTN-B, tesouro prefixado atrelado à inflação, a taxa de cupom é de 6% ao ano, em relação ao valor nominal atualizado. Tá? É importante saber essa diferença. Em relação ao valor nominal atualizado, vai ser pago o cupom da NTN-B. Neste caso de uma NTN-F, tesouro prefixado com juros semestrais, a taxa de cupom é de 10% em relação ao valor de face. Tá? Esses dois que estou sinalizando aqui com uma setinha. Tudo bem? No entanto, né, a taxa cupom ela é capitalizada. Tá? A taxa, né, tem que ser considerada a capitalização dela porque se considera reinvestimento do dinheiro recebido. Então, para determinar aqui o valor do cupom semestral, eu vou colocar aqui que a gente vai precisar analisar aqui os valores aqui em ano para poder
calcular a duration modificada. Estou colocando aqui meio ano, um ano e meio, 2. Outra coisa importante, gente, em uma das aulas anteriores, estava analisando aqui o valor presente do fluxo para determinar o preço de compra por semestres. Tá? Pode ser feito por semestres ou por ano, a precificação do preço de compra, sempre e quando também a yield to maturity seja padronizada a semestres. Nessas condições, o preço não vai mudar, o preço vai tender que ser o mesmo. Tá? Se padroniza o ano, tem que padronizar também o desconto do fluxo de caixa pela yield to maturity ao semestre. Se o tempo foi utilizado em anos, a yield to maturity também ele tem que ser utilizado ao ano. Tá? Não precisa ser transformado ao semestre, não. Essa é uma das perguntas que eu estava recebendo em sala de aula, em aulas anteriores. Tá? É questão de padronizar o tempo e a taxa yield to maturity. Se trabalho com semestre, a yield to maturity tem que estar ao semestre. Se trabalho com anos, o tempo em anos, a yield to maturity também tem que estar em ano. Tá? Tem que ter muito cuidado com isso para poder padronizar e encontrar aqui o preço de compra. Tá? Então, aqui o cupom, gente, que fomos encontrados em sala de aula é de 48,81. Esse vai ser o cupom que o investidor vai receber todos os semestres. Como que ele é calculado, gente? Nós temos que fazer uma equivalência de taxa. Desta forma como eu estou escrevendo aqui na lozinha. Eu estou fazendo aqui o 10% exponencial a 1,5 porque existem 2 semestres em um ano. Tá? Fazendo aqui a equivalência de caixa, de taxa, encontramos aqui um percentual aproximado de 4,881%. Tá? Esse daqui é a taxa equivalente, né? Capitalizada ao semestre de 10% ao ano. E aqui multiplicamos 4,881% vezes o valor de face do título, que é de R$1.000, vai ser igual a 48,81, que é justamente o valor que o investidor vai receber de cupons todos os semestres. Tá? Essa continha que a gente estava fazendo em sala de aula. Tudo bem? Vou apagar aqui para poder continuar. Então, no vencimento, como a maturidade do título é de 2 anos, no vencimento, o investidor vai receber, além do cupom, também o valor de face. Por quê? Porque já chegou o vencimento do título. No vencimento, o investidor recebe o valor de face do título. Tá? O que a gente vai fazer agora é precificar quanto que está valendo o título neste momento, tá? Antes de o investidor receber os cupons. O investidor ainda não recebeu os cupons, vai receber. Tá? Então, como que vai ficar aqui meu fluxo de caixa? 48,81, 48,81, 48,81. Aqui vai ser o somatório de 1.048,81. Tá? Por que eu estou falando que o investidor ainda não recebeu os cupons, gente? Aqui, vou sinalizar agora em vermelho. Tá? Aqui estamos considerando que o título, para motivo de exemplo, ele tem um vencimento de 2 anos, uma maturidade. O investidor ele está comprando agora, né, vai receber posteriormente os cupons. Um período de 2 anos, 4 cupons. Tá? E aqui, gente, vamos determinar o valor presente do fluxo.
o valor presente do fluxo aqui já calculado, vou colocar aqui, minha gente, já vou explicar. 46,16, 43,66, 41,29 e aqui vai ser igual a 839,10. O somatório aqui do preço de compra do título vai ser aproximadamente 206 reais. R$206. Como que a gente calculou isso daqui, viu, gente? Eu estou apagando aqui rapidinho. Já vou explicar aqui. Este vai ser calculado, viu, gente? A partir do valor do fluxo de caixa, só um momentinho. 48,81 descontado de 1 mais a yield to maturity, que era de 11,80 ao meio período. Aqui vai ser igual a aproximadamente 46,16, tá? Aqui vamos ver aqui rapidinho. Assim, com 11,80. Isso, tá? Aproximadamente, tá? Uma coisa importante, ver, gente. Esse daqui é o valor presente do fluxo. Ele é menor a esse daqui, viu, gente? E quanto mais longo aqui é o recebimento, vai ser menor em relação ao valor presente. Tá? Quanto mais longo, maior é o desconto do fluxo de caixa. Tá? Aí a gente verifica essa diferença, viu, gente, dos valores dos fluxos. Tá? O investidor ele ainda vai receber. E quando recebe, vai receber o valor capitalizado do 10% dos cupons, porque se considera reinvestimento do fluxo de caixa. Tá? Esse daqui é o preço que a gente estava encontrando, né? Para o preço de compra, considerando aqui, vou colocar aqui em azul, uma yield to maturity, que seria uma taxa TIR de 11,80. Agora vamos considerar uma variação, né? Aqui estou sinalizando em azul. A yield to maturity vai aumentar em 1%. Como que vai mudar? Né? Como que vai mudar o preço de compra? Esse daqui seria o preço de compra inicial. Vou colocar aqui em verdinho, para ficar em ordem. Esse daqui vai ser o preço de compra com um aumento, né? Com uma variação de 1% da taxa de juros. Estou colocando aqui um delta, tá? Variação de 1% na taxa de juros, tá? Só vou aumentar aqui, gente. Estou olhando nesta outra tela aqui minhas contas que estou fazendo, para ver como que vai mudar aqui o preço de compra, dado a variação da taxa de juros. Aqui meio, 1,5, 2 anos, né? O preço do cupom é o mesmo, tá? Porque ele é calculado em relação ao valor de face do título, e o valor de face, neste caso, é de R$1.000, tá? Novamente falando, gente, o valor pago do cupom deste título, especificamente, é de 10% em relação ao valor de face. No caso da NTN-B, de um título atrelado à inflação, a taxa de cupom é de 6%, mas em relação ao valor nominal atualizado do título, tá?
é uma tratativa diferente, né? Mas vamos nos centrar aqui. Eu estou fazendo esse esclarecimento porque alguém me perguntou em sala de aula. São duas coisas diferentes, tá? Então, o valor de face, novamente, no vencimento, o investidor vai receber vai receber os R$ 1.000 e o fluxo de caixa vai ficar da seguinte forma: 48,81, 48,81, 48,81, aqui vai ser 1.000, 48,81. Aqui nós temos VP, aqui também que estou sinalizando em azul do outro lado, tá? Aqui é valor presente do fluxo de caixa. Estamos fazendo o desconto aqui, viu, gente, tá? Aqui o desconto agora vai ser por 48,81, vai ser por uma taxa TIR de 12,80 ao meio. E assim sucessivamente para os demais fluxos de caixa. Neste caso aqui, o denominador aumentou, né? Aumenta o denominador, consequentemente o valor do fluxo de caixa vai tender a ser menor, tá? Neste caso aqui, eu já vou colocando os valores que eu encontrei: 45,96, 43,27, 40,74, 829, 824, 29. E aqui o somatório vai ser igual a 954, 254. E o preço de compra inicial, gente, era de 970, né? 206. Tá? Quando que vai dar aqui, gente, a variação da taxa de juros? A variação do preço, desculpa. Aqui a variação do preço que a gente encontrou vai ser de menos 164, 41%. Como que a gente encontra esse valor aqui de 164? É dividindo, viu, gente, tá? Dividindo. Aqui, essa variação percentual do preço. Só vou aumentar um pouquinho aqui. Basicamente a continha que a gente faz é aqui o 954. Só um momentinho, estou tentando escrever aqui. 254 dividido por 970, 206 menos 1. Tá? Em termos percentuais, essa conta daqui dá esse valor daqui, tá? E esta conta que a gente acabou de fazer, só um momentinho aqui, é para calcularmos os fluxos de caixa, tá? Então, gente, a variação de preços que a gente encontrou aqui, este que está em vermelho, de menos 1,6441%, é a variação do preço real do título, tá? A variação do preço real do título, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é verificar se essa variação de preço real, indicado aqui pela mudança da taxa de juros, ela converge com o que a duration modificada indica. Só que para calcular a duration modificada, inicialmente, devemos calcular a duration, tá? E aqui no item C, nos pede aqui para calcular e analisar a duration. Só vou aumentar aqui o tamanho, gente. Vamos um momentinho.
Só vou aumentar aqui o tamanho da letra. Tá. Ficou melhor. Nos pede aqui para calcular e analisar a duration modificada considerando essa mudança da taxa de juros. Tá? Eu vou considerar aqui inicialmente, tá? Este que estou mexendo aqui com o mouse, o primeiro fluxo, e vamos calcular a duration de este primeiro fluxo, tá? Quando nós temos aqui uma taxa de yield to maturity, né, de 11,80. O que vai me indicar aqui a duration neste caso aqui? Que basicamente era um exemplo que a gente estava fazendo em aulas anteriores e determinamos aqui a duration quando a yield to maturity era de 11,80, tá? Então, vamos transferir aqui as informações, um momentinho aqui. Vou sinalizar aqui em verde, agora para baixo. Vou transferir as informações, viu, gente? Tá? Nós temos aqui um valor presente do fluxo de 46,16, 46,66, 41,24, 839, 10. O somatório aqui de 970, 206, né? Qual que é a definição de duration, gente? A duration é um prazo médio, ele vai promediar os prazos médios de entrada de caixa. Consequentemente, o risco, a maturidade do título vai diminuir. Então, o que eu vou fazer aqui é promediar esse fluxo de caixa, tá? E o percentual dela em relação ao preço total do título multiplicado pelo tempo de recebimento do fluxo de caixa. Então, inicialmente eu vou querer determinar o que? Esse percentual de VP que estou sinalizando aqui agora em verde, ele está me indicando quanto que cada fluxo de caixa, este e este, representa em relação ao preço total do título. Então, 46,16 dividido por 970,206. Quanto que vai representar? Representa aproximadamente 4,758%. Tá? É isso que a gente vai fazer para cada um dos fluxos. Vamos promediar o fluxo de cada um dos fluxos de caixa em relação ao preço total do título. E, consequentemente, a partir disso, saber qual que é o peso que cada um dos fluxos tem em relação ao preço total do título. Tá? Pessoal, vou apagar aqui e já ir colocando os valores. Tá? Então, aqui, 46,16 em relação a 970, ela representa 4,758. 43,66 representa 4,5%. 41,29 ela representa 4,256 aproximadamente por cento. E o fluxo final 839,10 representa aproximadamente 86,487%. O somatório aqui é de 100%. Então, gente, o que a gente verifica aqui? Que o maior recebimento do fluxo de caixa acontece bem lá no finalzinho, né, no último semestre. No entanto, o investidor já tem antecipação de fluxo de caixa. Essa antecipação de fluxo de caixa faz com que o risco diminua. Tá?
E aqui o que a gente vai fazer é o seguinte: para calcular a duration, modificar a duration, vamos multiplicar. Qual que é o valor percentual, né, que representa cada fluxo de caixa pelo tempo, neste caso aqui por 0,5. Neste caso aqui, só vou fazer uma pequena correção, vamos trabalhar com valores numéricos, tá? Porque a duration, ela é um valor em tempo, em anos, tá? 0,04758 vezes 0,5, tá? Aí a gente vai encontrar um valor aproximadamente de 0,02379. Igual aqui também, 0,045 multiplicado por 1. Aqui vai ser esse mesmo valor, né? 0,045 por 1. Aqui vai ser igual a 0,04256 multiplicado por 1,5. Este vai ser igual a 0,06384. E este daqui vai ser igual a 0,86487 multiplicado por 2 vai ser igual a 1,72973. E o somatório de tudo isto daqui vai ser a duration, que vai ser aproximadamente 1,8624. Aproximadamente 1 ano e 9 meses, aproximadamente, tá? Nós estávamos falando que a maturidade do título é de 2 anos. No entanto, pelas entradas de caixa, né, o risco, analisado aqui pela duration, que estou sinalizando em vermelho, caiu para 1 ano e 9 meses aproximadamente. 1,86. 1 ano e 8, quase 9 meses. Tá? Diminuiu o risco do investidor. E o que a gente vai fazer agora? A partir do valor da duration, gente, a gente já pode calcular aqui o valor da duration modificada. Tá? Este material estava postando lá do ABA. Vamos aqui. Só rapidinho. Duration. Está um pouquinho difícil escrever. Modificada. Ele vai ser calculado, tá? A partir do valor encontrado aqui da duration de 1,8624, dado uma mudança no valor da taxa de juros a 12,80. Dado um aumento da taxa de juros de 11,80 para 12,80, quanto que deveria variar o preço do título? Tá? Aqui a duration modificada, ela me fala em termos percentuais, 1,651. Neste caso aqui, dado um aumento de 1% na taxa de juros, tá? O preço, só um momentinho aqui, vou escrever melhor aqui, vou baixar um pouco aqui. Dado um aumento de 1% na taxa de juros, o preço ele deveria cair em quanto? Tá bem, gente? Estou sinalizando aqui uma setinha para baixo, tá? Em 1,65, 1% deveria cair o preço, tá? Isso que a duration modificada está me dizendo, tá? E aqui a gente pode fazer uma análise, gráfica, tá? Aquela análise que eu estava falando para vocês em sala de aula,
Nós analisamos aqui a taxa de juros. Tá um pouco difícil escrever aqui, gente. Só um momentinho. A taxa de juros. E deste lado temos o preço. Tá? Lembrando que, só voltando aqui, a taxa de juros inicial. Quando a taxa de juros é 11,80, o preço era de quanto? O preço precificado do título era de 206, né? Tá? A 11,80. Agora, quando o preço subiu, a taxa de juros aumentou 1% e foi a 12,80. O preço ele caiu a quanto? O preço caiu a 954,259. Esse que vou sinalizar aqui agora, gente. Com um verdinho aqui estou sinalizando. Não sei se aparece aqui no mouse que eu estou mexendo. Estou sinalizando aqui com verdinho, tá? Vou apagar aqui novamente, vou sinalizar. 954. Tá? 954. Vamos esperar aqui. Era de 954 com 254 centavos aproximadamente. Desta forma aqui, minha gente. Tá? Esta relação daqui, gente, encontrada, ela é uma relação convexa. Ela é uma relação convexa deste formato. Tá? Tem esse formato. No entanto, gente, dado pela duration modificada, né, gente, o preço ele variou aqui de 970 a 954, uma variação de quanto? De quanto foi a variação indicada pelo preço real? Vou sinalizar aqui em verde. Aqui, minha gente, esse que estou sinalizando aqui em verde. Tá? Essa é a variação real. E a variação indicada pela duration modificada é de 1651. Uma pequena variação, dado uma variação de 1% na taxa de juros. Tá? Isso vai indicar, gente, a relação linear que me mostra aqui a duration. Só um momentinho aqui, você mexeu aqui minha lousa. A duration modificada, que pela duration modificada, a relação dela vai ser linear. Esta que estou sinalizando aqui agora, veja. Tá? A variação, a queda indicada pelo preço real é de 1641, pelo preço real. No entanto, pela duration modificada, é de 1651, ou seja, o preço, a queda do preço aqui vai ser um pouquinho menor. Ele vai tender a errar aqui a duration modificada. Pessoal, deixa eu ver aqui rapidinho quanto que foi a conta que eu encontrei aqui. A conta que eu encontrei aqui rapidinho. De 1651, rapidinho. Vai estar perto, tá? Só vou fazer a conta aqui. A queda aqui vai ser de 954, 18, tá? 954, 18, ou seja, vai se ir afastando.
954,18,7. Só multipliquei a variação da taxa de juros multiplicada pelo preço inicial. Tá? Tudo bem? Então ele vai se ir afastando, tá? Então essa relação linear não vai acontecer na realidade. Tá? É necessário levar em consideração a variação do comportamento convexo do preço do título quando varia a taxa de juros. Tá? Essa é uma coisa que vocês têm que levar em consideração, meu gente. Quanto varia também o preço, né? Quanto varia o preço, dado uma variação da taxa de juros. Esse daí vai indicar também a sensibilidade do preço, tá? Nesse caso aqui, a elasticidade do preço do título, tá? Para analisar, nesse caso, a elasticidade, estou colocando aqui um complemento. Rapidinho, só vou mexer aqui minha luzinha desse lado. Elasticidade, ele vai ser calculado a partir da variação percentual do preço dado uma variação percentual na ITM. Tá? Digamos, dado uma variação do preço, se o preço subiu em quantos por cento, dividido de uma variação, ou seja, um aumento da yield to maturity, aí a partir dessa divisão eu calculo a elasticidade. Ou seja, né? Qual que vai ser a variação do preço, dado uma variação da taxa de juros? Aí eu verifico aí quão elástico ou inelástico é a minha variação. Novamente, gente, para títulos que têm vencimentos curtos, a elasticidade é menor. Para títulos que têm vencimentos longos, o comportamento vai ser elástico. Tá? Vai ser elástico. Tudo bem? Pessoal, eu vou parar aqui inicialmente, depois eu vou tentar gravar outros vídeos mais, tá?